Graças a paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos pensar um pouquinho sobre os milagres de Jesus, e o versículo que a gente vai ver hoje é João, capítulo 9. A Bíblia fala que Jesus ele estava caminhando e ele viu um homem cego de nascença. Quer dizer que aquele homem, desde pequeno, nasceu cego, não conseguia enxergar nada. E é interessante, irmãos, que a palavra fala que o Senhor viu aquele homem cego. Quando nós estamos passando, às vezes, por sofrimento, por lutas, por provas, sempre vem em nós um pensamento de que talvez o Senhor, nosso Deus, não esteja nos vendo, não esteja observando tudo o que acontece, mas isso não é verdade. Assim como aquele homem foi visto pelo Senhor, nós também somos vistos por Ele. A palavra fala que ainda que uma mãe venha a esquecer do filho que ela amamenta, Deus não se esquece de nós. Então, aquele homem que sofria por essa condição, lá na frente a gente viu que ele era mendigo, ele precisava pedir para se sustentar, para ter algum alimento. Não deveria ser uma vida fácil, como nós sabemos até hoje que não é, pela dificuldade que uma pessoa cega enfrenta, pelo preconceito que vem desde aquela época também. Mas o Senhor viu, e Ele com certeza nos vê nos nossos problemas, nas nossas aflições. Por isso, quando nós estivermos passando por isso, precisando do milagre do Senhor, nós podemos crer sim, que Ele sempre nos vê. Mas Jesus ele não estava só, Ele estava acompanhado dos seus discípulos. Os discípulos viram aquele homem cego e perguntaram para Jesus, quem foi que pecou? E tinha sido ele ou os pais deles, para que ele nascesse cego. E Jesus fala que nem ele nem os pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Às vezes também, quando as provas vêm, as coisas ruins acontecem na nossa vida, muitas vezes as pessoas acham que isso pode estar relacionado a algum pecado. E realmente é possível que isso aconteça, que a consequência do pecado venha a gerar algo ruim. Mas às vezes, mesmo que nós façamos corretamente as coisas, busquemos ao Senhor, a luta, a prova pode acontecer. E o versículo fala por que isso acontece. Para que nele se manifestem as obras de Deus. É o que fala aqui no versículo 3. Então, era necessário que aquele homem nascesse cego para Deus manifestar a salvação, a cura. Assim também acontece coisas nas nossas vidas para que Deus manifeste também a sua salvação, a sua cura. E que para a glória do Senhor isso possa acontecer, isso possa ser revertido e a glória seja dada ao nome de Deus. Então, quando estivermos nesses momentos precisando do milagre, possamos compreender que isso é para a glória do Senhor. Logo depois, o Senhor Jesus vê aquele homem e ele faz uma coisa que é um tanto incomum. Faz lodo, cospe na terra, usa saliva, faz o lodo e bota nos olhos do homem. O Senhor ele usou uma estratégia diferente, para fazer esse milagre. Com os outros cegos, ele tocou, ele perguntou e apenas falou, você está curado. Mas nesse ele fez de outra maneira. Então, os propósitos do Senhor, as ações do Senhor são para nós espantosos, às vezes inexplicáveis. Mas o Senhor, ele age da maneira que ele quer. Às vezes a gente acha que ele vai agir de uma forma e ele vem de outra maneira. Ele cospe na terra, faz o lodo e coloca nos nossos olhos. Que nós possamos entender isso. O Senhor ele age da forma que ele quer. Não há como nós prevermos, determinarmos. Ele é o Senhor dos Senhores. E ali ele fez aquele lodo, colocou nos olhos daquele homem.
Não sabemos se aquele homem achou estranho ou não, mas sabemos que ele confiou no que o Senhor estava fazendo ali. Que nós possamos confiar também. Às vezes nós achamos que o Senhor agirá de uma certa forma e oramos, insistimos, mas o Senhor, ele age da maneira como ele quer. E ele faz da forma como ele quer, para que a glória seja para ele. Assim também, meu irmão, o milagre que o Senhor vai operar, se você estiver precisando desse milagre, é da forma como ele quer. Não tente falar ao Senhor como vai ser, como ele deve agir, porque ele sabe a forma certa. E ele manda depois aquele homem lavar ir no tanque de Siloé, que a própria palavra fala que é enviado, e se lavar. E aquele homem obedeceu. Então, para o milagre acontecer ali, foi necessário isso, confiança daquele homem em aceitar esse método curioso que Jesus usou para colocar nos seus olhos e obedecer e escutar o que o Senhor falou, a palavra dele. Então, se você também precisa de um milagre, está precisando de uma ação do Senhor, obedeça o que ele diz na sua palavra. Às vezes ele pode te falar coisas específicas em relação a isso que você precisa, a essa bênção que você precisa, essa cura. E às vezes é simplesmente seguir aquilo que já está dito na palavra dele. Então obedeça a palavra do Senhor, que foi aquilo que aquele homem fez. E ele foi, voltou curado, e as pessoas então se espantaram do que tinha acontecido. Imagina aquele homem que todo mundo viu, desde pequenininho, cego, sofrendo, mendigando, necessitando da ajuda das outras pessoas, sofrendo preconceito. Agora estava ali conseguindo enxergar. E aí eles ficaram pensando, será que é ele, será que não é? Alguns duvidaram do milagre. E isso acontece também. Quando o milagre do Senhor vem, algumas pessoas podem não acreditar, podem ficar chocadas ou incrédulas. Mas aquele homem confirmou e falou que havia sido Jesus que o curara. Ali também, com isso a gente aprende também uma lição. Aquele homem, aquele cego, que a gente não sabe o nome, ele não aumentou o milagre, ele não fez floreio, né? Algumas pessoas às vezes quando vão contar as bênçãos do Senhor e fazem aquele estardalhaço todo. Não, ele simplesmente foi e falou. As pessoas perguntaram, como é que abriu os seus olhos? Como é que Jesus abriu seus olhos? Como é que foram abertos seus olhos? Ele falou, um homem chamado Jesus untou meus olhos, disse, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Fui, lavei e tô vendo. Ele simplesmente contou aquilo que o Senhor fez. Ele não aumentou, ele não diminuiu. E assim também deve ser a nossa atitude quando o Senhor agir sobre nós, seja em qualquer coisa. Que nós venhamos e nos gloriemos e contemos o testemunho, quer seja para os cristãos ou não, como ele estava fazendo aqui para as pessoas que estavam duvidando. E que a gente conte para que agora realmente seja do Senhor. E as pessoas perguntaram, né? Onde é que está esse homem? Onde é que está Jesus? E ele falou que realmente não sabia. Jesus o curou e depois já mandou ele pro tanque. E eles não se encontraram depois disso. Mas aí, o milagre, ele sempre gera consequências. As pessoas então, versículo 3 fala que levaram ele aos fariseus. As pessoas pegaram aquele homem e levaram aos fariseus. E ele foi ali interrogado, porque aqueles homens estavam criticando Jesus, já que o milagre havia sido feito no sábado. Com isso também a gente vê novamente aquele princípio lá do ouro. Assim como o Senhor ele usa o método que ele quer para operar o milagre, ele faz isso na hora, no momento que ele quiser. E Jesus ele não está preso no nosso tempo, ele não está preso nas nossas leis, nas nossas religiosidades, no nosso relógio. No momento que ele quer, ele faz um milagre. E ali eles ficaram interrogando aquele rapaz.
E eles perguntaram para aquele rapaz quem é que ele dizia que Jesus era. E ele fala que Jesus é o profeta. Ali talvez ele ainda estava com uma visão superficial de quem é Jesus. Ele não entendia ainda o que Jesus queria fazer na sua vida. Então ele falou que Jesus era apenas o profeta. E mais lá na frente ela até fala, não sei se ele é pecador ou não, só sei que ele me curou. E o Senhor, ele quer que nós nos aproximemos dele, que ele não seja para nós temos um profeta, mas que nós temos certeza de quem ele é para nós. Que ele fala até, eu não sei se ele é pecador ou não, mas nós temos a certeza de quem Jesus é para nós. E aquelas pessoas continuaram incrédulas quanto ao que Jesus havia feito, chamaram os pais dele para perguntar se era ele mesmo. Os pais falaram que era, mas não quiseram reconhecer que tinha sido o Senhor Jesus, porque eles temiam ser expulsos da sinagoga se eles reconhecessem que foi Jesus. E aqui também a gente tem outra lição, que por mais que as pessoas não compreendam, não entendam, nós devemos sempre render graças ao Senhor, glórias ao Senhor, pelo que Ele fez e faz por nós, ainda que sejamos expulsos, julgados, criticados. Mas o nome do Senhor ele tem que ser dito. Não é de hoje, né, que a gente vê que a perseguição, ao falar o nome do Senhor, ela acontece. E pelo jeito sempre acontecerá. E ali naquele interrogatório, várias vezes as pessoas perguntando para aquele homem quem era que tinha feito aquilo. Ele fala, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Essa é uma frase extraordinária que nós podemos aplicar na nossa vida também. Quando nós encontramos o Senhor Jesus, o que foi que Ele fez por nós? O que é que antes estava escuro, que antes nós não enxergávamos e agora nós podemos ver? Será que nós podemos falar igual esse homem falava? Eu era cega, perdida, estava numa ação do pecado, mas agora eu posso ver. Posso ver a salvação, a remissão, o perdão do Senhor. Que essa frase fique impactada em nós, que nós possamos sempre pensar, eu era cega, mas agora eu vejo a luz, vejo o Senhor, vejo a salvação pelo nome do Senhor. E ali então, depois que aquele interrogatório acontece, as pessoas, os fariseus ficam irritados com aquele homem, expulsam ele de lá, e ele encontra Jesus. E Jesus pergunta para ele se ele crê no Filho do Homem. Ele fala, me fala quem é para que eu possa crer. Jesus fala, você já tem visto ele, você já conhece ele, sou eu que estou falando com você. Então ele falou, sim, eu creio, Senhor. E o adorou. Então ali agora ele já não conheceu Jesus como profeta, ele já não tinha dúvidas se Jesus tinha pecado ou não. Ele creu, confessou e acreditou e adorou o Senhor por quem ele era. Então, nós também possamos fazer isso sempre. Quando o milagre acontecer, quando as coisas forem transformadas pelo Senhor, que isso seja para a glorificação do nome do Senhor, para a glória do Senhor, porque tudo que acontece é por Ele, para Ele e por Ele. Então, que o Senhor seja sempre glorificado nas nossas vidas, que esses princípios, essas coisas que nós aprendemos nesse texto, nós possamos colocar sempre em prática. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos vê, que contempla o nosso sofrimento, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque nós podemos confiar em Ti, Senhor, buscar ao Senhor, porque o Senhor não só vê o nosso sofrimento, mas também vem ao nosso encontro, Senhor, para nos salvar, nos curar, Senhor, operar um milagre, fazer aquilo que nós estamos precisando, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor possa ajudar, Senhor, cada irmão, cada irmã que está enfrentando alguma luta, alguma prova, que talvez como aquele jovem, aquele homem,
sempre sofreu, Senhor, desde pequeno, Senhor, sempre teve que enfrentar lutas, provações, mas que o Senhor possa dar força, Senhor, possa sustentar, Senhor, para que no momento certo, Senhor, essa pessoa possa contemplar, Senhor, o teu agir, Senhor, o teu milagre sobre a vida dela, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter fé, Senhor, a não questionar os teus métodos, Senhor, a não questionar o seu tempo, Senhor. E que quando o Senhor operar esse milagre, Senhor, nós saibamos, Senhor, honrar e glorificar o teu santo nome, Senhor. Que nós possamos testemunhar com alegria, Senhor, daquilo que o Senhor fez e tem feito por nós, Senhor, porque o Senhor realmente tem nos abençoado, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque assim como aquele homem nós podemos falar, Senhor, que nós éramos cegos, mas agora podemos enxergar, Pai. E essa com certeza é a maior obra que o Senhor fez em nós, Pai. Que a tua palavra fala, Senhor, que os discípulos perguntaram, Senhor, como será possível, então, se salvar dessa forma? E o Senhor diz, para Deus nada é impossível, Senhor. Que nós possamos sempre crer em Ti, Senhor, e sermos gratos a Ti pela salvação que o Senhor nos deu, Senhor, pela remissão, pelo perdão que o Senhor nos dá, Pai. Obrigada, Senhor. Abençoa cada irmão, Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém.